Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E aonde nós ficamos, o Império iria decidir, obviamente, contra-atacar e tomar de volta os valiosos recursos enterrados nos grandes arsenais subterrâneos do planeta Vrax Prime, um mundo arsenal de valor inestimável para o Império devido a seu óbvio ponto de logística para os setores caras. Então, agora deveria ser feito algo, mas saber que tu tem que fazer alguma coisa é meio caminho andado. Outro meio caminho é decidir o que realmente fazer. E num tempo recorde, a administração imperial aprovou a retomada do planeta. Então agora, para os militares, eles tinham que dar o seu jeito. A Administratum, que é a administração imperial, lavou a mão. Eles falaram: nós lhe daremos os recursos necessários, mas vocês têm que fazer o plano para retomar o planeta. E essa é a missão que lhes foi incumbida pelos altos senhores da Terra com a assinatura da Administratum. Então agora, quem poderá nos defender? O que fazer? Como dominar o planeta de Vrax? O objetivo era claro. O planeta tinha seu valor pelos recursos armazenados nos arsenais subterrâneos. Então o único jeito e objetivo principal era evitar dano e desgaste e que os revoltosos pilhassem esses arsenais, porque esse era o objetivo para ser retomado. Quanto antes a missão fosse completada, menos equipamentos eles pilhariam. Quanto mais rápido a cabeça da cobra, que era o cardeal, fosse cortada, mais rápido a moral dos defensores iria quebrar e o planeta iria voltar para o seu verdadeiro dono, o Império da Humanidade. Então, o objetivo é simples, porém a missão não é tão simples assim. Vrax foi projetada exatamente para defender da invasão que agora o Comando Alto Militar teria que fazer contra eles. Então, como quebrar essa maldita noz extremamente dura, essa fortaleza feita para ser impenetrável? Nenhuma fortaleza realmente é impenetrável, meus amigos. Se tu parar para pensar e calcular e fazer um plano de batalha adequado, tu vai conseguir quebrar ela. Mas como fazer isso? Então, existem vários jeitos disponíveis para a humanidade no futuro. A Marinha Imperial, as espaçonaves, são em maior número de todas as outras facções. A Marinha Imperial é uma força a ser reconhecida que mete medo até nos malditos elfos espaciais. Nós temos uma quantidade enorme de artilharia e bombas disponíveis. Olha, isso é uma coisa da humanidade. A gente sempre vai ter explosivos de alto calibre. Obrigado, humanidade, por saber detonar coisas. Também temos super soldados, unidades especiais com o melhor tipo de armadura possível, uma armadura de energia feita de ceramite, que é um tipo de material blindado que conseguiria absorver a maioria dos tiros ali daquelas armas autoguns dos rebeldes e conseguiria destruir ponto-chave das defesas do inimigo. E obviamente, tudo isso que eu falei é 1% da força imperial. A verdadeira força do Império está em eu e você, meu caro guarda. Os soldados básicos, as botas no chão, os soldados regulares da guarda, que é 99% do Império e é o que mantém ele vivo até hoje. Então, o melhor jeito de destruir qualquer coisa, obviamente, é afogando o inimigo em sangue dos guardas mortos, né? Sempre vai ser e sempre será. Mas existem várias armas no arsenal imperial, e o que fazer então para conquistar de novo as fortalezas e os recursos perdidos em Vrax? Então, o primeiro plano e o mais óbvio e a primeira coisa que foi pensada é um ataque aéreo. Porque se tu conseguir destruir as fortificações de cima,
Ótimo, muito mais fácil. Também foi calculado o uso de armas a nível exterminatus, armas que destruiriam toda a vida no planeta, evaporariam a água e coisas que fariam a vida ser inviável no planeta por séculos. A questão é que o objetivo era reconquistar o planeta. Então, tu usar uma arma de nível exterminatus aqui estava fora de questão. E um bombardeio espacial tinha alguns problemas na questão de Vrax. Primeiro, não é muito preciso os mísseis aqui no 40.000 e os tiros que eles vão mandar lá embaixo. E se uma dessas armas de imenso calibre penetrar as defesas dos bunkers subterrâneos e causar uma reação em cadeia na munição que tem lá, não adianta nada, a invasão vai ter sido um desperdício de tempo e os recursos que dão valor ao planeta, que é os armazenados, é que tu não tem noção a quantidade de coisa que tinha lá embaixo. Eles até pensaram em fazer um bloqueio espacial e deixar o planeta morrer de fome. Só que quando foi visto a quantidade de toneladas e toneladas e toneladas de comida, é uma comida embalada para durar et eternum, ia durar para sempre, não tinha como, os defensores não vão morrer de fome e realmente o Império precisava botar as mãos nisso aí. Os recursos eram feitos para 9 a 10 exércitos inteiros, então aquela quantidade de defensores que tinha no planeta iam ter recursos infinitos, basicamente, para sua defesa. E agora, o que realmente fazesse a Marinha está fora de questão. Outro motivo também deles não utilizarem a Marinha é porque os pontos chaves ali de Vrax também tem bunkers subterrâneos para resistir a bombardeios e que seria de menor calibre, né? Por isso teria precisado dos maiores. E eles também têm na fortaleza principal um escudo Void e lasers anti-orbitais que causariam dano, podendo até destruir as naves imperiais, que têm um valor enorme. A Marinha jamais vai arriscar as suas naves para recursos do exército. Eles são braços separados do Império. Então, eles se ajudam, eles colaboram, mas um não bota a mão no fogo pelo outro. Então, a Marinha está fora de questão. Então, beleza, não dá para destruir do espaço. Mas, infelizmente, nós não vamos poder ver aqui um planeta rachando. Oh, muito triste, lamentável, sem exterminados por hoje. E se eles quisessem, então, fazer um ataque preciso, um ataque para cortar a cabeça da cobra e matar o cardeal rapidamente. O Império ele tem tecnologias de drop pods. Drop pods são cápsulas que eles lançam na atmosfera e elas caem no planeta numa velocidade absurda, e essa cápsula blindada contém dentro dela os adeptos Astarte, os soldados especiais, os marinheiros espaciais. Com suas armas bolter de repetição rápida e sua armadura praticamente impenetrável para as armas aqui dos defensores, eles facilmente iriam dominar o porto espacial, e do porto espacial eles já estariam dentro das defesas inimigas para poder chegar até o cardeal e matar o seu inimigo, e sem a liderança o exército imperial iria fazer o pouso no porto espacial e começar a retomar a cidade de dentro para fora. Muito bom, um plano rápido que provavelmente iria acabar com o sítio em menos de um ano, uma coisa extremamente eficaz. O problema é que Vrax foi projetado com isso em mente, porque era óbvio que o ataque no porto espacial é o ponto mais fraco de Vrax. Então, ao redor do porto espacial é onde ficam a maior concentração de defesas antiaéreas. Qualquer tipo de invasão, mesmo com as cápsulas de descida dos adeptos Astarte, iria levar a uma mortalidade absurda. A taxa mais otimista era 96% de baixas durante a entrada na atmosfera.
E os Astarte não têm medo e eles também estão acostumados com probabilidades baixas, mas 96% de mortalidade é jogar o super soldado fora. O valor dos super soldados é maior que o valor de Vrax. Não tinha sentido tu desperdiçar eles desse jeito. E também os super soldados não obedecem diretamente o comando imperial, eles têm que ser solicitados seu serviço. Então quem queria ser louco de mandar os seus irmãos de batalha morrer numa missão que eles não iriam poder fazer nada porque eles teriam morrido na atmosfera? Então estaria fora de questão, a não ser que essas armas antiaéreas conseguissem ser silenciadas. Então beleza, mais um plano rápido rejeitado. E os oficiais que estavam ali agora discutindo e tentando chegar num consenso com o comandante das tropas do segmento obscuro, falaram: olha, pelo valor ali do planeta, pelos recursos que a gente vai gastar, não vale a pena, não tem como. É melhor negligenciar essa ordem, deixar ela embaixo da papelada, tentar pedir uma reavaliação, enrolar o máximo possível, porque os recursos que a gente vai gastar para redominar Vrax vão ser muito maiores do que o que a gente vai conseguir de volta dominando os arsenais. E o comandante falou o seguinte: então, beleza, eu pensei por mais ou menos alguns segundos aqui nas suas considerações covardes e eu recebi uma carta dos senhores da Terra que foram nomeados graças ao poder do nosso divino Deus Imperador. Se vocês se recusarem de novo, por favor, levem esses torsos super decorados com medalhinhas lá para fora, onde eu posso convocar os 6 soldados clássicos para fazer o seu fuzilamento por covardia. A nossa ordem é redominar o planeta, esse é o nosso dever sagrado com o Imperador e é isso que nós vamos fazer. Então, o comandante do segmento era de Cádia, um planeta onde os soldados eles seguem ordens literalmente. Então agora, com todas as dúvidas jogadas pela janela, vamos fazer um plano decente para conquistar esse maldito planeta Arsenal, porque a vida dos oficiais depende disso. Então, o plano mais, digamos assim, inseguro, mais cauteloso, seria o quê? Um jeito de tomar as defesas sem perder tantos recursos no processo era fazer inicialmente um bloqueio do sistema. Aliás, todos os planos para funcionar exigiam que Vrax ficasse isolado. Então, um grupo da Marinha Imperial teria que ser sempre utilizado para patrulhar e evitar qualquer tipo de influência externa durante o conflito. Beleza, então inicialmente a Marinha iria fazer um bloqueio no planeta e assim também evitar um contra-ataque das forças traidoras, porque se eles fossem para muito longe das defesas antiaéreas, tendo a superioridade tanto no espaço quanto na órbita, eles seriam destruídos por bombardeios espaciais. Então beleza, tendo o domínio do espaço, o exército imperial iria separar tropas de elite que lentamente iriam atacar pontos-chave nas defesas inimigas, colocando bombas e explodindo uma a uma as defesas, com o alvo sempre em destruir as defesas orbitais. Quando as defesas orbitais fossem todas eliminadas, aí sim o plano anterior de invadir com os adeptos Astarte o centro da região, que era o porto espacial, e conquistar de dentro para fora, iria ser colocado em ação. Isso faria com que a mortalidade dos super soldados seria reduzida ao mínimo, o custo em recursos e homens mortos também seria reduzido ao mínimo, porém o tempo necessário para realizar a destruição das defesas-chave do planeta de Vrax
foi calculado em aproximadamente 100 anos terrestres. 100 anos, meu amigo, não era o ideal. Então o plano foi rejeitado, porque por 100 malditos anos tu teria que ficar com naves ali patrulhando o planeta e não podendo estar em outro lugar. Tu teria que botar os esquadrões de elite de assalto nesse planeta e não em outro lugar. Então tu estaria amarrando as mãos do exército para outras missões, e isso não é legal, não tinha como, não valia a pena. Só o tempo desperdiçado e os recursos alocados, mesmo que não tivesse alta mortalidade, iria ser um custo muito, muito, muito superior ao que seria retomado dos arsenais de Vrax. Então, infelizmente, não tinha como, foi recusado o plano mais seguro. E agora, meus amigos, aí sim, o melhor de todos. Então, se não dá para fazer nenhuma tática futurista de cair de órbita e usar naves espaciais, por que a gente simplesmente não cava uma maldita trincheira, bota mais artilharia que o inimigo e atira por cima das trincheiras inimigas? Parabéns! Esse cara é um oficial que merece mais uma medalhinha pela sua grande ingenuidade e sua capacidade tática. Por quê? O inimigo ali em Vrax, ele tinha um defeito. A população total de Vrax é em torno de 8 milhões de pessoas. Digamos que o Cardeal armou uma boa parte da população, ele teria em torno de 2 a 4 milhões de soldados. E o Império tem uma população virtualmente infinita. Então, se a cada 2 ou 3 soldados imperiais que morrerem numa guerra de trincheira matarem um traidor, obviamente a gente vai vencer. O Império vai ganhar. Tudo o que tu precisa fazer é uma batalha de atrito. E essa batalha de atrito, calculando a mortalidade, se manter a pressão em todo o fronte, levaria uma vitória imperial em aproximadamente 12 anos terrestres. Muito bom, bem melhor que os 100 anos anteriores, e o custo em vida dos guardas imperiais seria apenas de 2 a 6 milhões de mortos. Coisa muito simples, coisa muito básica. Então, o plano finalmente foi aprovado. Aê, parabéns, muito bem. Grande comando militar, sempre botando a vida dos seus guardas em primeiro lugar. E agora, com o plano aprovado, então os Adeptus Administratum fizeram o seu trabalho, que é mandar os recursos para onde eles têm que ser enviados. Foi selecionado um batalhão e um exército especial, e foi levantado com batalhões já existentes previamente e experientes. O equipamento, a alimentação, a água, o combustível, a munição, foi tudo separado para a missão. Uma força da Marinha de transporte, de escolta para proteger, e um suporte ali para evitar contra-ataques, foi também separada e selecionada. Agora estava tudo certo, foi feita uma coisa muito rápida. Parabéns pelo Administrato, que geralmente é bem lenta nas suas ações. E eles conseguiram levantar isso aqui em menos de um ano, que não é um feito pequeno, levantar milhões de soldados em menos de um ano. Agora a única coisa só que faltava para eles era um comandante e um nome para formação. O comandante foi eleito então o Grande Zulk. O Grande Zulk era um cara pomposo, completamente inepto e sem nenhuma noção das coisas. Esse cara era meio incompetente, mas ele vinha de uma família de linhagem de alta influência no exército imperial, e o seu avô já trabalhou junto com o Lorde Comandante Solar. Então a sua família era extremamente influente, rica e poderosa nos altos rankings imperiais. E o Zulk era um cara sem nenhuma experiência militar e que tinha trabalhado apenas como auxiliar dos outros oficiais em algumas missões. Mas o Zulk, então, completamente green, que seria verde, inexperiente, foi assignado para governar e comandar esses soldados na sua missão. O que era
Por que foi colocado uma pessoa sem muita experiência? Bem, Vrax é considerado uma missão já vencida, era só manter o atrito. É um ataque contra defesas estáticas, não tem muito como tu errar isso aí. Então tu não precisa de um melhor comandante do Império nessa missão. Tu pode botar um comandante de segunda linha e durante a missão ele também é esperado que ele aprenda alguma coisa e ganhe experiência no processo. Então, o grande Lorde Comandante Zuki, infalível como todos os comandantes da Guarda Imperial, montou o seu escritório em um sistema próximo. Ele não ficou nem no planeta, nem no sistema, nem a bordo de uma nave de comando. Não, óbvio que não. Ele ficou num planeta paraíso próximo, caçando, jogando golfe, bebendo uísque, champanhe, fumando os melhores cigarros e charutos, enquanto o exército iria lá para as trincheiras e enfrentar o seu inimigo. Obrigado, Comando Maior da Guarda Imperial, por não... porque aquece os corações dos seus soldados no campo de batalha saber que o seu comandante não foi privado de nenhum luxo da sua vida enquanto os soldados estão morrendo sob o fogo inimigo. Agradeçam sempre a bondade do comando da guarda. E no caso, o exército foi selecionado, do contrário do comandante, homens com experiência já em diversas batalhas, desse mesmo tipo de atrito, de viver mais que o seu inimigo, não literalmente, mas sim de matar todos os inimigos junto com eles, os soldados de Krieg, e vários batalhões foram formados e o exército levantado, e esse exército foi chamado 88º Exército de Cerco, que agora estaria indo para Vrax. No próximo episódio eu vou falar mais das forças leais ao Império que vão começar a chegar no planeta e o que espera eles lá embaixo. Vejo vocês na próxima. O Império protege e o Imperador também.